Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é o meu canal Cores da Cris e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma colagem diferente com flores e folhas prensadas. Esse é um tema que está sempre presente aqui no meu canal, mas a colagem de hoje a gente vai fazer com formas variadas e misturando flores e folhas diferentes por cor. Essa é uma ideia legal para você inclusive aproveitar pequenas flores, pequenas folhas, às vezes até uma pétala só que acabou não sendo aproveitada em outro projeto, e aí você consegue fazer uma composição super bonita. Essa é a forma que eu escolhi para fazer, bem simples, né, uma oval, mas você pode fazer outros formatos também. Aqui, por exemplo, tem um quadro com o formato de coração e as cores que eu escolhi, no caso, foram o rosa e o vermelho. E como vocês podem ver, fica bem bonito, fica super decorativo. Esse é um trabalho legal também, se você quiser aproveitar, por exemplo, flores de um buquê que alguém recebeu, que alguém quer guardar, alguma coisa especial mesmo. Porque você pode usar as flores desse buquê, né, dispostas dessa forma, por exemplo, se for de um buquê de casamento em forma de coração. Fica bem bonito e, como eu falei, é uma forma de aproveitar flores e folhas diferentes com tamanhos variados. Bom, o modelo que eu vou mostrar para vocês é um quadro, eu já comprei a moldura, né, com vidro e um fundo na medida 13 por 18, mas naturalmente você vai fazer o tamanho que você quiser. Eu cortei aqui um papel Hahnemüller de 300 de gramatura. Ele é um papel mais grosso, mais encorpado, que ele é bem bonito. Ele tem essa cor que não é bem branco, né, nem creme, é um meio do caminho aí, que eu acho que fica bem elegante. E ele tem que ser um papel mais grosso, porque como a gente vai fazer a colagem com vários elementos, se o papel for fino, ele tende a enrugar e fica feio, tá? Então, um papel bonito, que você vai escolher um papel mais grosso. Pode ser uma outra marca, né? Hahnemüller é uma marca, mas desde que seja um papel mais grosso. E a forma que eu escolhi para mostrar para vocês é o oval, que é uma forma bonita, simples, mas que fica elegante, né? E para uma moldura retangular é perfeita. Mas o desenho, a forma que você vai escolher, pode ser a que você quiser. Você pode fazer um coração, como eu mostrei, você pode fazer no formato de uma flor, ou um quadrado. Claro que a forma tem que ser uma forma fácil de identificar, você não vai usar nada muito complexo, porque nós vamos trabalhar com a colagem, tá? E aí, para ajudar na colagem, você vai transferir esse desenho para o papel. Eu gosto de usar um carbono de grafite, tá? Que ele é próprio para porcelana, mas caso você não tenha, você faz o desenho num papel vegetal e passa lápis grafite no lado oposto, né, no verso, e transfere dessa forma. E por que eu uso o grafite? Porque ele pode ser facilmente apagado depois, para não ficar aquele risco, né, aquela marca feia. Eu vou passar aqui com um boleador, eu vou até reforçar um pouquinho o traço, mas não precisa fazer ele muito forte, tá? Eu só vou fazer o suficiente para eu enxergar, tá? Então eu não sei nem se vai ficar tão visível para vocês, mas isso é importante, porque senão a gente perde um pouco a noção do formato quando a gente está trabalhando. Deu para ver a oval perfeita e depois eu consigo com um limpa-tipos apagar essa marca do grafite. Bom, agora eu já fiz uma seleção de flores e folhas prensadas. Hoje eu não vou ensinar a técnica de prensagem, tá? Essa técnica eu já ensinei aqui no meu canal, tem vários vídeos que você pode assistir, eu vou colocar os links na descrição, onde eu ensino a fazer a secagem, tá? Hoje eu estou falando um pouco mais de composição, né, e dando outras ideias de aplicação desse trabalho. Então eu fiz uma seleção de flores e folhas, as flores em tonalidades de amarelo e laranja, que foi a que eu escolhi, né? E porque aqui eu vou trabalhar a forma e a composição de cores, tá? Mas naturalmente você vai trabalhar com o que você tem à mão. E aí eu tenho flores e folhas de tamanhos e tipos diferentes. Isso é importante para dar uma dinâmica para o trabalho, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dispor, sem colar, né, sem fazer a colagem ainda, mas dispor os elementos maiores, vamos dizer, desse arranjo. Então aqueles elementos que você tem certeza que você quer colocar,
que são importantes ou que são mais significativos, você já vai começar por eles, tá? Principalmente se forem maiores, porque são eles que vão determinar o espaço, né? O espaço que vai ficar disponível para fazer o arranjo. Então, olha, eu escolhi 4 flores, agora eu vou escolher alguma folha. Eu gosto dessa folha que ela tem a begônia, né? Ela tem essa coloração que ficou bem bonita, bem puxada para o amarelo também. Então eu vou começar a dispor, ó, flores e folhas. Claro que isso nada é definitivo. Se for necessário, às vezes você pode tirar um pouco, um cabinho a mais, enfim, cortar levemente, né, algum detalhe desse elemento, se você achar que vai ficar melhor, né? Mas enfim, comece fazendo a composição. E o importante é você marcar algumas, vamos dizer, alguns elementos que acompanhem o formato principal, que no caso aqui é a oval, tá? Então, olha, e outra coisa interessante também que eu queria que vocês observassem é que a posição das flores e folhas, ela pode ser variada. Você não vai mais dispor todas alinhadas, todas numa única posição, algumas podem ficar voltadas para baixo, porque é justamente isso que vai dar uma dinâmica legal para esse trabalho, tá? Então, às vezes você escolhe um elemento, não fica tão legal, aí você troca. Eu vou tirar um pouco desse cabinho aqui, ó, com uma tesoura. Eu uso essas tesouras mais escolares, né, que elas não tem ponta. Então, aí você vai ajeitando, vamos dizer assim, os elementos para eles ficarem aqui dentro dessa composição de uma forma harmônica, né? Que tenha aí uma composição legal, que tenha uma harmonia bacana. Eu recomendo, né, vou repetir, que você vá variando as cores, se você quiser destacar mais isso, e os tamanhos também. Aí, ó, aqui por exemplo, eu também vou tirar um pouco o cabinho. E agora eu vou entrar com detalhes menores, porque eu já não tenho tanto espaço, né, para os elementos maiores, então eu vou escolher até alguns menorzinhos aqui, que a gente pode ir colocando depois, né? Alguns são tão pequenos, difíceis de pegar, né? Tô aqui com a pinça, mas tô sofrendo. Então, como eu falei, ao longo do trabalho, algumas coisas podem ficar, outras podem sair, mas é bom você colocar tudo que você já imagina como principal. Feita essa primeira seleção, eu ainda vou acrescentar um ou outro elemento, mas aqui já é interessante começar a fazer a colagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Nesse caso específico, eu vou trabalhar com cola branca, tá? Essa cola mais comum que a gente usa bastante em diversas técnicas de artesanato é a cola de PVA, né? Base PVA. E por que eu vou escolher trabalhar com ela? Porque ela é uma cola que tem uma secagem mais rápida. Eu não quero que esse papel enrugue, por isso eu já estou usando um papel mais grosso. Se eu usar a cola gel, que é a cola que eu uso normalmente, a cola gel demora mais para secar, o papel vai ficando muito ondulado, então não fica bacana para fazer a composição. Só que eu vou diluir levemente essa cola com água. Tá? Então aqui, olha, eu estou misturando a cola, né, com água, porque ela é bem espessa, né, a cola branca. E eu quero uma cola levemente mais fluida, mas ela não pode ficar líquida demais. Então o ponto, vocês têm que achar, fazendo a mistura, ela tem que ficar um pouco diluída, mas não é para ficar líquida, porque se ela ficar líquida demais, vai acontecer o mesmo problema, ela vai demorar para secar e o papel pode enrugar. Encontrado o ponto, ó, que ela escorre assim formando um fio, tá? Eu vou, ó, limpar o excesso de cola no paninho, aí eu vou iniciar a colagem, tá? A gente pode começar pela primeira florzinha aqui que eu coloquei, ó. A gente passa com o pincel,
quase caiu. Pelo avesso da flor, a cola, na maior parte da área possível, né? E com o próprio pincel, ó, eu posiciono a florzinha no local, tá? E vou fazer o mesmo com todas elas. Ó, posso usar o próprio pincel com a cola para levantar, que fica mais fácil, mas manuseando sempre com muito cuidado. Como vocês sabem, as flores e folhas naturais prensadas são muito delicadas, tá? Então a gente tem que manusear com muito cuidado. Algumas florzinhas, como essa é o calanchoe, que ela é bem fina, bem delicada, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de passar cola, porque o que pode acontecer é ela enrugar no pincel, tá? Então vá com cuidado, porque às vezes é difícil colocar a cola sem enrugar. E aí, feito isso, ó, assim que eu aplicar em pelo menos umas 5 folhinhas, florzinhas, aí eu vou pegar, ó, já coloquei aqui, vou descansar o meu pincel, vou pegar um TNT, que é esse tecido não tecido, limpo, novo, seco, e vou pressionar aqui em cima da minha colagem. Tá? O que o TNT faz? Ele retira o excesso de cola eventual que pode estar aqui nas flores, ele não vai sujar e não vai grudar. Então eu não recomendo que você use, por exemplo, papel toalha ou guardanapo, porque eles grudam na cola e aí vai ficar uma confusão, tá? Então é importante usar o TNT. Aí a gente continua, a cada 5, 6 folhinhas ou flores, eu faço esse processo de tirar o excesso, tá? Algumas eu consigo pegar com a pinça, outras são mais delicadas, eu prefiro pegar com a mão. Aí, conforme você vai trabalhando com as flores e folhas prensadas, você também vai entender melhor como elas se comportam, tá? Ó, antes dela secar completamente, eu consigo até reposicionar. E uma coisa que é super importante quando a gente trabalha com papel é cuidar pela limpeza, né? A limpeza do papel, evitar de segurar com a mão, porque pode sujar o papel. Eu tenho sempre um paninho desses úmidos, eu uso bastante no ateliê, na pintura também, e eu vou retirando o excesso de cola que fica na minha mão, porque isso pode acabar sujando o papel, tá? Então tenha o maior cuidado quando você estiver trabalhando com colagem em papel, para evitar de sujar. Bom, esse primeiro momento aqui eu já colei quase tudo, mas eu vejo alguns espaços vazios ainda. Então aí eu volto a escolher as minhas flores e folhas já prensadas, alguns elementos para complementar. Como eu estou fazendo um arranjo bem pequeno, dá para usar pequenos pedaços mesmo de folhinhas e algumas pétalas avulsas, enfim. Esse é um tipo de colagem bastante interessante para se fazer com as flores e folhas prensadas, porque é como eu falei logo no início, é um jeito de aproveitar até mesmo uma única pétala que sobrou de alguma flor que você não quer perder, né? Porque você consegue encaixar pequenos detalhes. Mas a gente também tem que saber a hora de parar. Tem uma hora que você tem que olhar o seu arranjo e falar, não, ficou pronto, não preciso colocar mais nada. Aí eu aproveito para contar, né, para quem gosta desse tema de flores prensadas, que eu tenho um curso gravado na plataforma Hotmart, que você pode assistir quantas vezes quiser e sempre que quiser, onde eu ensino todas as técnicas, não só de secagem com prensa como essa, mas outras técnicas de secagem de flores naturais e diferentes aplicações, então com resina, com molduras, com colagens. E eu vou até além, nesse curso tem muitas técnicas que eu nunca apresentei aqui no canal, mas que são muito interessantes também usando flores e folhas naturais, como a cianotipia e a impressão botânica. Então, se você quiser saber mais sobre esse curso, o link com mais informações está na descrição desse vídeo. Agora eu já acho que o meu arranjo está completo, mas é sempre bom dar uma revisada, ver se faltou alguma coisa, se você acha que tem algum espaço ainda que
né, tá pedindo algum elemento, essa é a hora. Então, volta lá, escolhe alguma coisa, mesmo que seja uma folhinha super pequena, um detalhe, às vezes uma coisa que parece insignificante, num arranjo como esse faz toda a diferença, né? Porque o que a gente quer aqui é conduzir o olhar das pessoas dentro dessa forma que a gente escolheu, tá? Então eu vou fazer isso, eu vou colar uma folhinha aqui, só para fechar esse espaço que eu acho que ficou muito aberto. E aqui também. Agora, o que eu vou fazer? Terminada a colagem, eu recomendo você pegar o seu trabalho e colocar em alguma superfície que você possa deixar com peso, né, uma superfície lisa e com um peso leve por cima. Isso ajuda a fazer com que a colagem fique plana, perfeita, bem uniforme. Esse processo, né, a gente chama de entre tábuas, porque normalmente em encadernação e outros trabalhos de colagem a gente usa 2 tábuas com fórmica. Então essa é a técnica do entre tábuas. Eu tenho as tábuas prontas. Se você não tiver, você pode improvisar qualquer coisa que você tenha que seja lisa, uma superfície plana. Podem ser 2 livros grandes e pesados, por exemplo. E aí você deixa secando por 2, 3 horas, né? Mais do que suficiente, porque essa cola seca rápido. Aí você vai ver que a sua colagem ficou perfeita, tá? E sem nenhuma ondulação. Aí nessa hora, né, quando ela já estiver sequinha, você pode pegar um limpa-tipos e apagar o traço do grafite, tá? Eu não vou fazer isso agora porque o meu trabalho não secou completamente, tem que estar bem seco, tá? E a montagem na moldura é bastante simples. Essas molduras a gente encontra em diferentes casas de moldura. Elas vêm de acordo com a especificação que você quiser, né? Com vidro, com fundo. Esse aqui é o Fuan, que é o Fuan Board, ele é bem levinho. E nesse caso aqui, em particular, eu pedi o vidro fosco, tá? É o vidro levemente jateado, porque ele é anti-reflexo, então quando o trabalho fica na parede não tem aquele reflexo que brilha, ele é legal para um trabalho assim que você quer colocar mais especial na sua casa. E antes de colocar na moldura, que é bem simples, com o trabalho já completamente seco, eu recomendo também que você aplique um verniz fixador em spray, tá? O verniz fixador em spray fosco, esse aqui é nacional, é uma marca muito boa, e ele tem um filtro UV e um fungicida, que são ótimos para os trabalhos com flores prensadas. Por que o filtro UV é legal com as flores prensadas? Porque uma das coisas que mais atrapalha o nosso trabalho aqui com flores é a luz natural, a luz artificial. Com o tempo, as flores e folhas tendem a desbotar, principalmente se elas ficarem expostas em lugares muito claros. Então, um spray fixador com filtro UV vai ajudar a evitar que esse processo seja muito rápido. Ele não evita completamente que esse processo ocorra, tá? Mas ele ajuda a retardar esse, vamos dizer, desbotamento natural que não tem como evitar, pessoal. Isso é uma coisa natural porque as flores e folhas são materiais orgânicos, tá? E feito isso, então, né, depois de aplicar o verniz, a montagem é muito simples, ó. É só encaixar, colocar o Fuan. As lojas de molduras mesmo podem montar para você, se você preferir, você pode levar o trabalho lá e eles emolduram. Ou se você mesmo for montar, é muito simples, como vocês puderam ver. Então fica aí uma dica bacana de colagem com as flores e folhas prensadas, fazendo arranjos mais criativos, né, com formas diferentes e compondo com cores específicas. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, inscreva-se no meu canal, porque aqui toda semana tem um vídeo novo e assim você não vai perder nenhum deles. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão e até a próxima semana.